Olha só, no vídeo anterior eu mostrei essa revista aqui do Tex, falei um pouquinho sobre ela. É importante eu colocar aqui, eu pretendo trazer futuramente mais coisas sobre esse universo aqui, mas é importante eu colocar agora, né? Eu não falei tudo o que tinha nessa história, tá? Porque antigamente, eu não tenho problema nenhum com spoiler, nem de livros, nem de filmes. Na verdade, muitas vezes eu fico ainda mais instigado a saber se vale a pena conhecer mais de alguma obra, sabendo, né, os spoilers, do que se eu não sei. Por quê? Porque, principalmente em livros, por exemplo, livros, quadrinhos, sempre vão falar para você que tal história é imperdível. Sempre vai ter aquele marketing fodástico que você vai olhar e vai pensar, nossa, essa edição aqui vai estar beleza, né? Eu não posso perder, eu tenho que adquirir, eu tenho que ler, tenho que ter aqui comigo e tal, eu não posso nem esperar, né? Mal posso esperar chegar para ter o meu exemplar. Então, esse é o trabalho do marketing, esse é o trabalho do mercado, dessas publicações, de quadrinhos, de livros, esse é o trabalho da galera, né? Que está aí para vender essas obras. E eu não tenho nada contra isso, acho que faz parte, acho que é assim mesmo, sabe? A gente é que tem que ficar ligado, né? Porque toda edição, o marketing vai falar que é imperdível, sabe? Toda vez que sair alguma coisa para se consumir, aquela coisa vai dar a entender que é algo que você precisa muito, né? Então, eu prefiro até ver as coisas com spoiler, porque aí eu vou saber do que se trata aquilo. E realmente eu verei se vai me interessar ou não, né? Então eu não tenho nenhum problema com spoilers. Agora, eu já fui de contar muitos spoilers, de repente dá na minha cabeça assim, vou contar tudo sobre isso daqui, e eu pego e falo, mas de uns tempos pra cá, eu naturalmente, tá? Não é por nenhum outro motivo específico, é simplesmente algo natural meu. Eu ando preferindo não ficar contando exatamente muita coisa. Eu basicamente eu gosto de vir aqui conversar, compartilhar o meu momento que eu tive, por exemplo, com essa leitura aqui. Falei sim um pouco sobre ela, mas tem muita coisa importante que eu deixei de falar. E é importante mesmo no universo do Tex, sabe? Eu não falei naquele vídeo lá. Poderia ter falado? Poderia. Mas optei não falar. Por quê? Eu estava tendo uma conversa gostosa e nessa conversa gostosa eu não virei um gancho para eu ficar contando mais e mais e mais. Na verdade, eu acho até que eu falei demais naquele vídeo lá, sabe? Eu considero vocês aqueles grandes amigos que faz a gente ter vontade de compartilhar a nossa experiência. Então eu venho aqui e converso com vocês. Então considerem-se os meus grandes amigos quando vocês acessam aqui o canal, tá bom? Então, prosseguindo aqui com o vídeo, eu vou novamente colocar aqui, né? Estamos entendidos. Eu não vou ficar falando exatamente tudo do que diz a história, porque o que eu quero vir aqui é ter um bate-papo, é ter uma troca de ideia com vocês, tá? É evidente que eu tenho que falar alguma coisa, mas também saibam que eu não contarei tudo, apenas o que me é conveniente, tá bom? E depois de ter falado dessa aventura aqui, eu vou falar dessa aqui, que é a revista Sequente, né? Aquela foi o número 24, essa é o número 25. Ela é de fevereiro de 2021, ou seja, já tem aí uns 5 anos, né? Que ela foi publicada, olha só. E eu andei pesquisando, porque eu me interessei muito por esse universo, pensei, como é que deve estar atualmente esse título aqui? Será que ele ainda existe? Existe, esse título ainda existe, porém ele sofreu uma transformação atualmente. Se não me falha a memória, acho que no final do ano resolveram mudar um pouco o padrão da revista. Aqui ela tem 68 páginas, parece que agora ela está com mais páginas, só que aqui ela era mensal, então agora parece que ela está trimestral, ou seja, colocaram 3 revistas em uma. Só que a periodicidade, que era mensal, agora é trimestral, né? Eu achei legal, na verdade, tá? Eu achei bacana, porque é um bom espaço de tempo para ler esse universo. Aí dá aquela saudade, então quando sai a nova, a gente já está com aquela vontade de adquirir. Então eu acho um espaço de tempo muito bacana. Eu não achei assinaturas desse título aqui. Existem assinaturas, mas da revista Tex convencional, que é uma outra história, mas dessa revista aqui eu não achei. Eu acho que deveriam fazer. Mas tá beleza, é fácil de achar na banca. Aqui ainda tem bancas boas, né? Então é muito fácil achar na banca e qualquer coisa tem na internet para comprar. Então tá belezinha, tá?
Agora, focando nessa publicação aqui, de 2021, essa é a sequência dessa história aqui. Ah, então as histórias elas continuam. É mais ou menos. O que acontece? São tipo capítulos. Então, aqui tem um arco legal, começo, meio e fim. Mas aí, por exemplo, eu vou dar um spoiler. Na última página dessa aqui, quando já acabou a resolução do assunto aqui, já resolveu tudo, para dar aquele desfecho, eles começaram a colocar um cavalo num rodeio. E o Tex, então, estava notando aquele cavalo. Então, aí ficou essa questão que vai ser trabalhada nessa edição. Mas para você entender melhor, não é uma coisa que assim, para eu saber o que acontece aqui nessa aventura, eu tenho que comprar essa. Não, tudo se resolve aqui. Todo o assunto dessa revista se resolve nessa revista. Tá? É que aí, na última página, cria um gancho, um novo acontecimento que vai ser colocado nessa revista aqui. Tá? Ah, mas eu não quero comprar essa revista, eu quero ficar só com essa. Não tem problema, você vai ver a aventura dos ladrões de gado nessa história aqui. E você vai ver coisas que eu não falei, coisas importantes na vida do Tex, acontecimentos aí muito importantes na vida do Tex, que eu não mencionei, tá? Essa revista aqui, ela começa... Essa revista aqui, agora focando só nela, ela começa com a questão do cavalo. Existe um lugar de rodeio onde o Tex está atuando ali por um tempo e tem um cavalo ali que o pessoal fala para ele que ninguém consegue montar naquele cavalo por muito tempo. A pessoa cai logo, porque o cavalo é muito arisco, é muito teimoso, o cavalo é indomável. Um cavalo realmente indomável. E aí o que acontece? A gente já supõe, né? E vai de encontro às nossas expectativas. O Tex acaba domando o cavalo. Ele acaba domando o cavalo. Acaba sendo uma cena muito surreal para quem está assistindo. O cavalo acaba fugindo. E o que acontece? O assunto acaba aí, porque a gente entende então que o Tex ele conseguiu domar o cavalo. E não apenas isso, ele fugiu com ele fugiu com o cavalo, né? O cavalo se desembestou, acabou saindo ali do lugar, né? Onde normalmente ele se apresenta ao público. Então ele acabou indo para outros cantos. E aí o cara ainda fala aqui pro outro, ó. Vincent, acho que podemos dizer adeus ao cavalo. O cavalo sumiu dali e o Tex junto com ele, né? Esse é o Dinamite. Esse foi o primeiro encontro com o cavalo Dinamite. O cavalo do Tex. Então aqui conta a história desse primeiro encontro, tá? A gente fica sabendo, então, como foi o primeiro encontro do Tex com o Dinamite. Foi assim, olha só, né? Já dei esse spoiler aqui nessa história, que começa assim, né? É bem o começo dela mesmo, as primeiras páginas, e depois já desenrola para uma outra situação. Essa situação é que eu não vou ficar falando muita coisa, não. Mas o que eu posso, o que eu quero, o que eu desejo compartilhar com vocês sobre essa história? Vocês estão vendo aqui o irmão do Tex, o Sam, né? O Sam, o que acontece? A revista passada eu falei, né? Ele é um mimizento, ele tem aí uma certa inveja do Tex e tal. Os irmãos, assim, aquela coisa da família, né? Às vezes a gente tá numa família, a gente não se dá muito bem com nossos irmãos. Mas para aí, né? Ninguém quer matar ninguém, ninguém quer fazer nada de mal com ninguém. Apenas a convivência mesmo é que é difícil. Com o Tex e o irmão, não foi diferente, tá? Eles tinham aí, quando adultos, né, uma convivência difícil. E essa é uma história de vingança, tá bom, pessoal? É isso que eu quero colocar aqui para você. Essa é uma história de vingança. E as histórias de vingança, pelo menos para mim, eu sempre tenho gostado muito. Em todos os aspectos, em todas as mídias. Não é à toa, por exemplo, que a Avenida Brasil, aquele novelão da Globo, teve a audiência que teve, né? Porque ela foi toda baseada na vingança da Nina contra a Carminha. E eu lembro do último capítulo que aqui, uma cidade grande como Ribeirão Preto a cidade parou para ver o último capítulo dessa novela. E todos os demais filmes e séries baseados, focados em vingança,
eles costumam ser muito, muito, muito bons, né? Costumam ser aí, com perdão da palavra, muito foda. Então é por isso que eu digo, né? A vingança é um assunto que, quando trazida assim para a história, para a ficção, ela me agrada bastante. E não é diferente com essa história aqui, tá? É uma história de vingança. O irmão do Tex tem tudo a ver com tudo que acontece aqui, tá bom? Ele tem tudo a ver com tudo que vai se desenrolando aqui. Foi muito interessante acompanhar o desenvolvimento dessa história, tá? É um universo que a gente mergulha mesmo, né? Tem uma carga humana nesses personagens, embora é uma outra época, né? Estamos falando de uma época em que não há tecnologia, sabe? Não tinha Malemar, eu nem sei, eu não vi aqui, mas acho que Malemar tinha uma TV. Então, assim, era tudo muito diferente, um outro mundo, né? Esse mundo de antigamente. Então, é interessante enxergar o que é colocado aqui, né? É muito interessante a maneira como eles se resolviam aqui, as coisas que se desencadeavam, essa falta de tecnologia, de comodidade para as coisas, tudo era mais difícil naquela época, tudo era mais tacanho. Então a gente vai observando esses detalhes na história, sabe? E a gente vai vendo os personagens se virando nesse mundo tão diferente desse nosso, né? Então, assim, foi muito bacana mergulhar nessa história aqui de vingança. Foi muito, muito bacana. Aí você deve estar pensando, mas o que que é, Fabiano? Esse irmão do Tex aprontou com o Tex, é isso? Olha, o que eu posso dizer é uma coisa. A edição anterior, eles tinham brigado, tá? Eles tinham brigado, rompido relações, o Tex mandou ele enfiar as terras todas da família no cu dele. E na verdade eu que tô falando isso, tá? Na revista não tem esse palavreado, não. Mas foi o que eu entendi. Pega essas terras, toda a família, e enfia no teu cu. Eu vou para outro lugar, vou trabalhar num lugar de rodeio. E foda-se você com esse lugar aqui. Então foi o que deu a entender na revista anterior. Já nessa daqui, quando o Tex conhece o Dinamite, fica com o Dinamite, e aí a gente vê o que virou do irmão do Tex. O irmão do Tex deu muita cabeçada na vida. Deu. Mas por incrível que pareça, ainda de uma maneira torta, alguma coisa ali começou a dar certo na vida dele. Só que é aquela questão, às vezes a gente pensa, ai, tá dando certo, mas de repente pode ser que tenha dado certo para afundar de uma vez, né, com o cidadão. Acontece isso, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu nessa história aqui, tá? O que parecia que estava dando tudo certo na vida do coitado do Sam, na verdade, meu Deus, era melhor ele nem ter feito o que fez, né? Se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez muita coisa teria sido diferente. E eu garanto, nada do que vi nessa história aqui teria acontecido. Nada, nada, nada. Quem tem essa revista, né? Quem conseguir essa revista para ler, vai entender basicamente o que eu estou falando aqui, tá? É uma coisa que a gente fica pensando, poxa, ele não devia ter feito o que fez, porque nada dessa aventura teria acontecido se o Sam tivesse ficado sossegado o rabo na propriedade da família dele, né? A gente acabaria pensando assim. Então, essa é uma história muito bacana de vingança, ainda focada na família do Tex, principalmente agora no irmão mimizento, mas é uma história de vingança, tá bom? Eu fiz de propósito isso, né? De repente alguém que leu vai falar, Fabiano, você falou do irmão do Tex de um jeito, não é bem assim. Então, mas é proposital, não contei nenhuma mentira, né? Mas realmente, quem leu vai saber que, do jeito que você falou, dá a entender uma coisa, e não é. Então, deixa a pessoa descobrir. Deixa a pessoa descobrir o que é que se trata essa aventura aqui, entendeu? Mas é uma aventura de vingança. E é uma aventura, eu achei muito boa. Pra você ter uma ideia, eu li no domingo, eu tava tomando café da manhã, eu não consegui desgrudar dessa revista. Não consegui desgrudar dela, tá? Aí tive vontade de ir no banheiro, arrastei ela pro banheiro comigo. Então, assim, foi muito boa mesmo. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? As minhas impressões, essa minha experiência que eu tive
com essa revista aqui, tá bom? Por enquanto, esse título, essas são as duas que eu tenho. Gostaria muito de adquirir mais. Qualquer hora eu vou dar uma passada na banca para saber se eu consigo mais encalhe desses, né? Porque aí o preço é muito mais em conta. Mas por hora é isso aí, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.